Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo que tiverem a ver isto. Hoje vamos falar sobre controle ou sensação de controle e também, se calhar, tentar tocar um bocado em temas que não consegui tocar em relação ao vídeo de ontem, as tais punchlines que eu falei e que não consegui dar porque durante é tempo a contar a história, mas há de ser um bocado diferente. Atenção, vou tentar só fazer uma espécie de recap, se calhar, mas focar sim mais em controlo e acho que vai fazer mais sentido à medida que eu for desenvolvendo o tópico e, portanto, já, bora lá. No entanto, um pequeno disclaimer: máquina a trabalhar, acho que está para ouvir. Eu devo fazer uma espécie de um áudio de 5 segundos e acho que deu para perceber que está de facto a trabalhar. Caso não dê, olhem, excelente, e caso dê, peço desculpa, no entanto, it is what it is. Não quero falar já sobre o controle, mas acho que já dá para perceber que não está assim tanto no meu controle quanto isso, de momento, isto é, antes sim. De qualquer modo, disclaimers à parte, bora lá para o vídeo. E portanto, controle, ok? Muitos de nós estamos normalmente a sentir que estamos no controle sobre aquilo que está a acontecer, nomeadamente naquilo que nos diz mais respeito, que nos afeta mais diretamente, mas por vezes também naquilo que nos afeta mais indiretamente, como por exemplo situações relacionadas com o trabalho, ok? Queremos ter em controle a ponto de conseguirmos fazer aquilo que temos que fazer para garantir que todo o resto do processo corre bem, seja depois no que diz respeito a promoções, a ingressar em projetos interessantes, ganhar algum tipo de status e de reconhecimento por aquilo que fazemos, e portanto queremos sentir-nos em controle. E quando, por exemplo, quem está a decidir o valor da nossa prestação, isso não somos nós, nem são só os nossos resultados das nossas ações, mas sim as percepções de outras pessoas, podemos sentir com um bocado menos controle. Outra coisa, no que diz respeito, se calhar, sim, abordando o tópico de ontem, quando vamos falar com alguém e queremos mostrar que sentimos sentimentos que, não, se calhar evidenciamos pela forma como agimos, mas nunca o dissemos de forma explícita, sentimos como por controle, como é que a pessoa vai reagir, e portanto tentamos compensar isso, se calhar por vezes com treinar o discurso, garantir que o ambiente vai estar bom o suficiente, seja mais à vontade, seja mais íntimo, seja o que for, que sentimos que faça mais sentido, para pronto, acima de tudo sentimos que estamos a controlar um bocadinho melhor a situação e estamos a promover as chances daquilo que nós queremos que aconteça e a diminuir as chances de aquilo que nós queremos que não aconteça, que aconteça. E o que eu vos posso dizer, a nível de controle, bem como se calhar uma grande maioria das coisas que nós reparamos como problemas ou como necessidades que se calhar sentimos que são necessidades, mas não são bem necessidades, é que muitas das vezes são sintomas, ok? Isto é um bocado difícil de explicar, mas, por exemplo, imaginemos alguém que quando começam a retorquir e estão numa espécie de um argumento e uma pessoa começa a criticar de forma não tão simpática nem tão aberta quanto isso o ponto de vista da pessoa em questão, e a pessoa começa a ficar irritada, estressada, e começa a explodir ali. A pessoa não tem um problema de raiva, um problema de emoções, ok? Aliás, se calhar de emoções até pode ter, mas aquilo que nós estamos a ver, da pessoa ficar a explodir e etc, não é o problema, é um sintoma de um problema, ok? É claro que depois, se calhar, através desta abordagem, encarando isto como um sintoma e não como um problema, podemos nos perguntar, então, mas o que é o problema? Excelente questão, aproveitar a curiosidade e de facto tentar perceber o que é, porque muitos problemas diferentes têm sintomas semelhantes, e tentar tratar o sintoma e achar que vamos estar a resolver o problema, ou pior, que aquilo de facto é o problema, muitas das vezes não resolve nada, e quando resolve são só coisas assim passageiras, de momento, ok? Porque imaginem que por algum motivo até conseguimos saciar a vontade da pessoa de levar a sua avante e etc. Acabamos por não resolver o problema, caso isto, como é óbvio, não temos que resolver os problemas dos outros, às vezes nem sequer os nossos tentamos resolver, quanto mais os dos outros, mas assumindo que é uma pessoa importante para nós e que de facto queremos tentar ajudar, mesmo que seja de uma forma mais subtil ou de uma forma mais evidente, simplesmente dar ali o braço a torcer não é bem a solução para o problema. Isto, acima de tudo, porque acabámos por formular mal o problema. E sim, pronto, não quero estar sempre a tocar na mesma tecla, mas vou estar a fazê-lo, pelo menos de momento confundimos o que são sintomas com o que são problemas. E no que diz respeito ao controle, então, muitas das vezes a necessidade de ter controle sobre algo não é um problema,
é um sintoma, ok? É um sintoma sim que depois pode explotar outro tipo de sintomas que por si só podem constituir problemas, ok? Por exemplo, uma pessoa que aquilo que se chama, e não me levem a maldade a dizer isto, mas aquilo que se chama um control freak, que precisa estar tudo como ela quer, como ela idealiza, e se não tiver, as coisas começam a correr mal. Esta abordagem são sintomas, ok? Que podem gerar algum tipo de problemas depois, mas o que leva a pessoa a querer fazer isto, ou aliás, o que leva a pessoa a querer fazer isto é o problema, ok? Mas o ela estar a fazer é simplesmente um sintoma. E no que diz respeito, voltando se calhar também à história que falei ontem, de levar uma tampa e querer ao mesmo tempo garantir que queremos reduzir as chances de levar uma tampa, de garantir que o nosso discurso está tão bom ao ponto de ser quase que impossível do outro lado haver isso. Tudo isso, estas tentativas de controle do lugar, das palavras ditas, a forma como são ditas, tudo isto são apenas sintomas, ok? E enquanto estivermos preocupados em resolver os sintomas de não, eu não preciso estar tão preocupado com isto, está tudo tranquilo. Resolve a situação no momento, é verdade, é como temos uma perna partida e acabámos de tomar um analgésico do caralho, desculpa a expressão, e portanto já não sentimos dor nenhuma, mas continuamos com a perna partida, ok? E podemos estar sempre a carregar em analgésicos, sempre a carregar, mas uma coisa é certa, vamos começar a ganhar algum tipo de resistência e essa toma excessiva de analgésicos também vai constituir outros problemas, que é o que acontece muitas das vezes quando tentamos procurar resolver os sintomas e não o problema que o está a causar. E o que eu vos posso dizer é que uma das formas mais simples, no entanto não propriamente fáceis, de perceber com nós próprios, não precisamos passar já para os outros, precisamos primeiro por arrumar a nossa casa, perceber o que pode ajudar a perceber o que é que são sintomas, o que é que são problemas, coisas que nós podemos encarar como defeitos nossos, mas que provavelmente, tendo esta abordagem, vamos descobrir que não são defeitos, são sim sintomas que advêm de algum outro tipo de problema que nós ainda não tínhamos descoberto, ou que se calhar tínhamos descoberto, mas não pensávamos que era ele que estava a criar este tipo de sintomas. O que ajuda a descobrir o que é que são estes problemas são as tais perguntas do o porquê e porquê. Por exemplo, então porquê que eu tentei preparar o discurso? Porque eu gostava do outro lado ter criado uma conexão com a rapariga, achei atraente, achei gira, pareceu-me divertida. Para mim foi o suficiente para eu simplesmente querer construir algum tipo de relação com ela, mesmo que fosse algo super platónico e só do momento. E porquê que eu quis isso, ok? E eu respondo algo. E porquê? Eventualmente é chato, é uma abordagem simples, é por fazer as perguntas porquê e responder. E já agora, os porquês por si só não são tudo. Eu também já disse num vídeo anterior que muitas vezes focamos mais com o que devíamos em responder aos porquês. Acho que disse, se calhar foi só uma ideia de um vídeo e não cheguei a dizer, mas se não for, se não cheguei a dizer, olha, foi para dizer, muitas das vezes tentamos, sim, disse no vídeo, tentamos responder aos porquês e também é como uma tentativa de compensar algo. E isto para vos dizer que a abordagem é simples, mas no entanto deve de ser feita com sensibilidade, com juízo, com consciência, ok, deliberadamente. E para complementar estes porquês também podemos perguntar, e o que é que isto significa para mim? Em vez de dizer porque é que isto significa isto para mim, é o que é que isto significa para mim. São coisas diferentes, se calhar uma parece que vai mais a fundo e até pode ir, mas é tal coisa, nós às vezes não queremos ir a fundo quando estamos no sítio errado. Primeiro queremos situar-nos na área certa e depois sim, eventualmente, irmos mais a fundo, superarmos as tais camadas. Lamento não ter nenhum exemplo que vos possa dar, de momento que eu pelo menos considero prático, até não prático, não tenho mesmo nenhum, mas posso-vos dizer sim que, coisas como controle, então no que diz respeito a rejeições, então no que diz respeito a querer reconhecimento externo, tudo isso, a maior parte das vezes, essas tais necessidades, o sentimos não à vontade quando as coisas não estão propriamente como queríamos e conseguimos reconhecer que se calhar estamos a querer demasiado controle, demasiado reconhecimento, demasiado algo vindo de fora para compensar provavelmente algo que não há cá dentro. Então não devemos encarar isto como problemas, mas sim como sintomas. E depois sim tentar perceber o que é que está a gerar esses sintomas. E é um processo demorado, não precisamos de querer
resolver aquilo em 3 tempos. Aliás, até podemos querer, mas também devemos ser humildes o suficiente para perceber que, ok, provavelmente não vai acontecer, e nem se trata só de probabilidades. Mesmo que não aconteça, é um passo na direção certa, e qualquer passo na direção certa é uma vitória e deve ser celebrada. E também já vos disse num outro vídeo, ou nos outros vídeos até, não levem as coisas a peito, ok? Principalmente estas assim mais neutras barra negativas, em boa verdade, mais negativas. Não levem a peito. Seja o sintoma, seja o problema que têm, não se preocupem, porque mais pessoas tiveram, mais pessoas superaram, mais pessoas vão ter e mais pessoas vão superar. Algumas não superaram, nós também se calhar poderemos não conseguir superar alguns dos nossos problemas ou alguns dos nossos sintomas, mas, como digo, qualquer passo na direção certa é uma vitória, ok? E não sabemos o que o futuro nos guarda, mas uma coisa é certa, quanto mais votos dermos à pessoa que queremos ser, e esses votos são dados através das nossas ações e das nossas atitudes, ok? Que acabam por estar influenciadas umas com as outras, conseguimos tornar-nos essa pessoa e vamos mudando gradualmente as nossas perspectivas. E tal como vos tinha dito há alguns quantos vídeos atrás, as nossas perspectivas mexem com os nossos valores, assim como os nossos valores mexem com as nossas perspectivas. E esta mudança de perspectiva, de encarar alguma situação desagradável nossa, ok? Nossa, tal como vos disse, não nos foquemos nos outros, pelo menos não de momento. Arrumar a nossa casa é primeiro. Encarar este tipo de arrumações não como um problema, mas sim como detectar sintomas e perceber o que é que nos está a causar, é uma mudança bastante benéfica, bastante pragmática até para resolver os problemas em boa verdade, porque deixamos de estar a detectar os sintomas e resolvemos sim os problemas de uma vez por todas, ou pelo menos esse é o objetivo. E acho que ajuda não só também a dar mais propósito, mas a facilitar tudo o que vem a seguir. E se calhar coisas que são impensáveis para nós conseguirmos fazer hoje em dia, quando essas mudanças já tiverem sido acumuladas, esses votos já tiverem sido acumulados também, hão de ser possíveis. Esses tais feats, essas ações, esses resultados, essas milestones, o que for, ok? No entanto, é bastante importante e sim, é de extrema importância mesmo termos uma grande ação àquilo que nós estamos a utilizar como abordagem para resolver estes tais problemas e abordagem para os identificar, ok? E acho que isto dos 5 porquês, normalmente é difícil chegar aos 5 porquês, mas pronto, chegar e responder genuinamente e a dar seguimento, ok? É complicado, mas só um porquê já é bom, já desbloqueia algo e ao mesmo tempo ser cético o suficiente e perceber que, ok, se calhar estou a afundar demasiado, o que é que isto significa para mim, em vez de ser só o porquê é que isto significa o que significa para mim. São tudo abordagens que podemos utilizar para conseguir desbloquear imensas das coisas que nos estão a aprender ou que estão a causar fricção cá dentro. E pronto, acho que por hoje é isso. Acabei por não tocar muito na história de ontem, mas ao mesmo tempo acho que toquei, porque basicamente isto é como se fosse o abstrato, a essência, e o episódio de ontem foi como se fosse uma forma das milhentas que existem de se manifestarem essas tais compensações e tentar resolver sintomas em vez de resolver problemas, ok? Quem diz problemas não tem necessariamente uma conotação negativa, mas são coisas diferentes de sintomas. Espero que consigam perceber. Problemas originam sintomas também podem originar problemas, mas advêm sempre do problema, ok? Acho que convém dizer isto. E pronto, onde se calhar reparar que muitos dos problemas acabam por manifestar imensos sintomas diferentes e que provavelmente era difícil de conseguirmos a perceber que de facto tinham tantas causas comuns, tantos problemas comuns que os originavam, e acho que através desta mudança de abordagem conseguem de facto ganhar esse insight. Caso isto não se aplique a vocês e não tenham nenhum tipo de problema, nenhum tipo de sintoma a resolver, olha, excelente, obrigado por terem gasto este vídeo investido o vosso tempo neste vídeo também, de qualquer modo, agradeço-vos, mas acredito que todos nós tenhamos algum tipo de batalha, algumas mais silenciosas, outras mais ao aberto, mas acredito sim também que esta abordagem, ou estas abordagens, ajudam imenso a ganhar essas batalhas. E pronto, até à próxima, acho que é isso. Tchau, tchau. Ainda estou a lembrar da vez em que pisquei mal no olho. Até à próxima, sim, é isto. Tchau, tchau. Fui.